Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O conteúdo dessa aula é herança sexual. Nós já vimos os sistemas de determinação de sexo biológico e um deles é o XY, que é justamente o nosso sistema de determinação sexual. Nessa aula, a gente traz esse sistema XY e vamos analisar algumas características que são determinadas por genes presentes nesses cromossomos sexuais. Então, a gente já sabe que as mulheres, os cromossomos sexuais das mulheres, é o cromossomo X e X. Então, são dois X aqui, dois cromossomos iguais. No homem, é um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, ao longo dessa aula, a gente vai ver genes, alelos que determinam algumas características. E essas são as heranças sexuais. Para começar a conversar sobre herança sexual, a gente precisa entender um pouco da estrutura do cromossomo X e do cromossomo Y. O cromossomo X, o X e o Y, eles têm uma região em comum. É uma região que aparece tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y. Ou seja, é uma região homóloga entre X e Y. Tem uma região que não é homóloga, uma região que é exclusiva do cromossomo X, que é essa região aqui, e essa região do cromossomo Y, que é exclusiva do cromossomo Y. Então são não homólogas entre os cromossomos X e Y. Os genes que aparecem nessas regiões, elas são exclusivas dessas regiões. Ou seja, vai aparecer no cromossomo X, é um gene exclusivo do cromossomo X. Se aparece nessa região não homóloga do cromossomo Y, é um gene exclusivo do cromossomo Y. Quando a gente fala aqui dessa região não homóloga de X, nós estamos falando de herança ligada ao sexo. Então, herança ligada ao sexo são genes presentes na região não homóloga do cromossomo X, tá? Então, se falar esse nome aqui, herança ligada ao sexo, estamos falando de herança do cromossomo X, tá? Não tem correspondência, portanto, ao cromossomo Y. Não vai ter esse tipo de gene no cromossomo Y. A correspondência é só entre cromossomos X, ok? Nesse caso, como está ligado aos cromossomos X, se a mãe tiver um determinado gene codificando uma determinada característica, é muito provável que esse X, né, esse cromossomo X, seja passado para os filhos. Então, a chance de filhos, indivíduos do sexo biológico masculino, herdarem essa herança ligada ao cromossomo X é muito maior, porque o sexo masculino ele é formado por X e Y. Esse X vem da onde? Vem da mãe. Então é uma herança materna, tá? Voltando a essa correspondência que a gente falou, então olha só, as mulheres, se ela tem ali um cromossomo X, tem um determinado alelo, azão, a correspondência vai estar no outro cromossomo X. Nesse caso é o azão. Uma coisa aqui, azinho, azinho, homozigotas para um determinado gene, ou podem ser heterozigotas. Então tem correspondência de cromossomo X. Nos homens não tem correspondência. Então esse gene só vai aparecer no cromossomo X. Não tem correspondência ali no cromossomo Y que está aqui representado, tá? Então eles acabam herdando isso daqui da mãe. Em relação à região não homóloga do cromossomo Y, nós estamos falando de herança restrita ao sexo. Então, em cromossomo X é herança ligada ao sexo. Em cromossomo Y é herança restrita ao sexo. São genes que aparecem nessa região não homóloga do cromossomo Y.
Esses genes são chamados de holândricos. E um exemplo muito importante é o gene SRY, que é um gene que vai determinar a diferenciação das gônadas em testículos. Então, é muito importante a atuação desse gene, que está na região não homóloga do cromossomo Y. É um gene holândrico. Ok? Dada essa diferença entre herança ligada ao sexo e herança restrita ao sexo, vamos para exemplos de herança ligada ao sexo, ou seja, genes que vão determinar certas características, genes presentes no cromossomo X. Vamos lá. O primeiro exemplo de herança ligada ao sexo é o daltonismo. A gente já conversou sobre daltonismo. É uma doença ligada ao sexo, é uma característica ligada ao sexo, recessiva, tem ali o caráter recessivo, causado por esse alelo Dzinho. A pessoa que possui daltonismo, o indivíduo que possui daltonismo, tem dificuldade em diferenciar cores, em distinguir cores e afeta ali os cones da retina. Bom, se é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X, é muito mais fácil os homens terem do que as mulheres, porque as mulheres têm 2 cromossomos X e esses 2 precisam ter o alelo Dzinho, ser XDzinho, XDzinho. O homem não, só tem um cromossomo X. Então é muito mais fácil ele herdar esse XDzinho e manifestar essa característica, tá? Então, quando nós falarmos de genótipo, uma mulher normal, sexo biológico feminino, ela tem ali XDzão, XDzão, alelo dominante. A mulher portadora, ela porta o alelo recessivo, o cromossomo X com o alelo recessivo. Mulher daltônica, que existe, é mais raro, XDzinho, XDzinho, 2 alelos recessivos. Homem normal, XDzão, não tem correspondência no cromossomo Y. E homem daltônico, XDzinho. Então é muito mais fácil o homem ser daltônico do que a mulher. E é isso que a gente realmente vê. Há mais indivíduos do sexo masculino daltônicos, porque é muito mais fácil eles herdarem um cromossomo X com esse alelo recessivo. Outra característica, outra doença de herança ligada ao sexo é a hemofilia. Hemofilia é a incapacidade de coagular o sangue. Então, no mecanismo de coagulação do sangue, falta alguns componentes e isso não permite com que o sangue daquela pessoa seja coagulado. É uma doença ligada ao sexo e também é recessiva, tá? Então, é o X, o cromossomo X, segue a mesma linha de raciocínio do daltonismo. Cromossomo X com o alelo recessivo. Esse aqui, Hzinho. Então, para uma mulher ser hemofílica é muito mais raro do que um homem, tá? Mulher normal, 2 cromossomos X com os alelos dominantes. Mulher portadora porta o alelo recessivo e pode passar para o seu filho. Mulher hemofílica, 2 cromossomos X, ali com cada um com o seu alelo recessivo. O homem normal, com a presença do alelo dominante no cromossomo X, sem correspondência no Y, e o homem hemofílico, que recebe o X da mãe portadora ou da mãe hemofílica, tem ali no seu cromossomo X o alelo recessivo. Tá? Então segue a mesma linha do daltonismo. A calvície também é uma característica determinada de genética, só que é uma herança influenciada pelo sexo. Não é restrita ao sexo e não é ligada ao sexo. É influenciada pelo sexo. O que isso significa? Significa que genes autossômicos eles vão ser influenciados por hormônios sexuais. Então, no indivíduo do sexo biológico masculino, a calvície é dominante. Por isso que os homens, eles tendem a ser mais
calvos, ter mais calvície do que as mulheres. O sexo feminino, a calvície, ela é dominante em homozigose. Em heterozigose, ela não é dominante, não tem a manifestação do caráter. Então, não tem essa dominância completa. É uma dominância que é variável. Tem a variação dessa dominância. Então, se a gente for olhar para esse genótipo, o homem calvo e a mulher calva, olha lá, calvície no homem, dominante. Na mulher, homozigose dominante. Então, os dois são calvos quando portam os dois alelos dominantes. No caso de heterozigose, apenas o homem vai ser calvo, por conta da influência de hormônios sexuais, diferente da mulher, pela essa variação de dominância. A mulher em heterozigose não é calva. E também não vai ser calva em homozigose recessiva, assim como o homem, tá? Então vejam que ela é influenciada pelo sexo, uma característica influenciada pelo sexo, em genes autossômicos e que se manifestam de forma diferente. Tudo bem?